Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Um bom dia para você na presença do Senhor. Hoje em especial porque estamos na semana chamada Santa e nos lembramos nesses momentos, nesses dias, do grande sacrifício de Jesus, o amor de Deus derramado por nós. Em Cristo tem entregue a sua própria vida naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. E nós nos alegramos não apenas porque Jesus morreu por nossos pecados, mas porque Ele ressuscitou. E a sua ressurreição é a certeza de que nós também seremos ressuscitados e teremos a vida eterna na presença do Pai. Louvado seja o Senhor por esperança tão bendita. Eu quero nesta manhã pregar no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Gostaria de falar um pouco hoje sobre misericórdia em Betesda. Muitas pessoas hoje em dia, não no momento específico por conta da quarentena, mas em tempos normais, se acotovelam, irmãos, nos ditos lugares sagrados, em busca da solução de seus problemas. É um misto de gente desesperada atrás de algo ou que possa resgatar um pouco da esperança de dias melhores. Gente aflita por misericórdia. No texto bíblico em apreço que nós acabamos de ler, é ter muita gente assim em busca de misericórdia. De tempos em tempos, um anjo agitava as águas e quem descia primeiro podia ser curado. Mas isso era muito pouco para tanta gente, para uma multidão tão grande. E as pessoas menos favorecidas, gente com dificuldade de locomoção, como aquele homem tinha, eles não tinham chance alguma. E talvez existam hoje, talvez não, certamente existem, muitas pessoas que se encontram na mesma situação daquele homem. Gente em busca de misericórdia, de alívio de suas dores, gente em busca de esperança. Gente que já bateu em muitas portas, gente que já sofre há muito tempo. E nós vamos aprender aqui um pouco com esse texto que nós acabamos de ler, o que Deus pode fazer por nós. Vivemos um tempo assim, de aflição, de angústia, e as pessoas estão buscando um pouco de esperança, e essa esperança existe. Dos versos 2 ao 5, nós vemos claramente no texto que aquele homem, ele ia continuamente àquele lugar. Aliás, o verso 5 diz, estava ali. É como se ele nem só saísse mais dali, em busca de um escape para o seu sofrimento. Ele já estava naquele local há 38 anos. Irmãos, vocês sabem o que é isso? 38 anos. 38 anos esperando uma oportunidade que nunca chega.
palavra Betesda significa casa de misericórdia. Mas aquele lugar havia se transformado para aquele homem em casa de dores. 38 anos esperando algo que não acontecia, aquilo para ele já não era mais a casa da misericórdia, era a casa das dores. Porque ali havia muita competição, ninguém se importava com o próximo, apenas consigo mesmo, com seu próprio umbigo. Não havia uma escala de prioridades, não havia uma fila para idosos, para deficientes, não. Ali o que imperava era a lei do mais forte. Deixa eu explicar uma coisa para você. Aquele homem sofreu muito porque ele bateu na porta errada. Exatamente isso. E essa é uma primeira lição para nós nesse momento. Bater na porta errada geralmente prolonga o sofrimento. E ele bateu na porta errada porque a sua fé estava na direção errada. A fé daquele homem estava em um lugar, nas águas, no anjo, ou em algum homem que o pudesse levar para dentro daquele tanque. Muita gente vê o sofrimento se prolongar porque continua batendo nas portas erradas. Colocam a sua fé em lugares sagrados, objetos sagrados, colocam a sua fé em anjos e até mesmo nos homens. Esse é o problema. Bater na porta errada geralmente prolonga o sofrimento. E a gente, na verdade, tem que ter um entendimento muito claro de qual é a porta certa que nós devemos abrir. Deus, irmãos, não se agrada de qualquer fé, de qualquer tipo de fé. Existem muitas expressões de fé no mundo. Mas Deus se agrada apenas da fé verdadeira. E a fé verdadeira é aquela que é depositada não em um lugar, não em um homem qualquer, não em um anjo, mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem tem fé na direção certa, acha a porta certa. Olha que o Evangelho de João, no capítulo 10, dos versos 7 ao 9, nos fala. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, vos digo que sou a porta das ovelhas. Todos quantos antes eram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Cuidado, irmãos, com as portas onde se bate. Elas podem levar o homem a caminhos perigosos. Aliás, o livro de Provérbios nos diz, no capítulo 14, no verso 12, que é um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A porta é Jesus. Uma segunda lição que eu aprendo é de que está lá no verso número 6. Diz assim, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nele estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Irmãos, aprendamos uma coisa, é Jesus que sempre dá o primeiro passo em nossa direção. Não é o homem que vai a Jesus, é Jesus que vem ao nosso encontro. Nesse momento difícil que nós estamos passando, saiba de uma coisa, Jesus está vindo ao nosso encontro. Ele está vindo ao nosso encontro em todos os momentos, todos os dias, todos os instantes. A Bíblia declara que foi Jesus que foi em direção àquele homem enfermo. É sempre assim, Jesus vem em nossa direção. Não foi o homem que buscou Jesus, foi Jesus que buscou o homem. Aliás, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, deixa bem clara essa verdade. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei e vos designei para que vocês possam ir e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vos conceda. Irmãos, Ele nos escolheu. É Ele que vem à nossa direção. A Bíblia vai declarar algumas coisas marcantes e fortes. Primeiro, ela declara que nós somos escravos do pecado. O homem escravo do pecado está lá em João, capítulo 8, verso 34. A Bíblia vai dizer que o homem é cego espiritualmente. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. A Bíblia vai dizer que o homem está morto em seus delitos e pecado, ou seja, morto espiritualmente, está lá em Efésios, capítulo 2, verso 1. Irmãos, um homem escravo, um homem cego e um homem morto, tem vontade? Ele consegue ir a Jesus, a Deus, por livre e espontânea vontade? Não vai. Nessa condição, nós nunca buscaríamos a Deus se antes Ele não viesse ao nosso encontro.
A Bíblia diz que Deus nos chamou em Cristo antes dos tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Foi Deus que nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, verso 10. Deus não nos escolheu por causa da nossa fé, mas Ele nos escolheu para a fé. Ele nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para que nós sejamos santos. Ele não nos escolheu por conta de alguma boa obra que tenhamos praticado, mas para que nós pudéssemos praticar boas obras. Ele não nos escolheu porque somos obedientes, mas para que possamos ser obedientes. Obediência, boa obra, santidade não é causa da salvação, é consequência. Em outras palavras, não há, nunca houve e nunca haverá nada em nós que nos faça merecer e sermos dignos do favor de Deus. Deus sempre vem em nossa direção porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque Deus é amor. Aliás, a essência de Deus é amor. Todo verdadeiro e puro amor procede de Deus. Essa mensagem deve encher o nosso coração de alegria porque hoje Deus continua vindo em nossa direção. Assim como foi na direção daquele homem depois de 38 anos esperando. Deus vem em nossa direção. E Deus nos socorre no tempo oportuno. Para aquele homem foram 38 anos. Na situação que nós estamos vivendo hoje, eu não sei qual é o tempo, mas no momento certo, Deus vem ao nosso encontro e nos estende a mão. Ele vem ao nosso encontro e termina com a aflição. Essa é uma lição maravilhosa para a nossa vida. No verso de número 6, a Bíblia diz: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Eu quero te chamar a atenção para um fato importante nesse verso. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Jesus sabia. A Bíblia não me diz que Jesus tinha encontrado aquele homem em algum outro momento da vida. É bem provável que Jesus nunca tinha visto aquele homem antes. Mas a Bíblia diz que Jesus sabia do estado daquele homem, da dor, da aflição, do sofrimento. E aqui tem uma lição, irmãos, para mexer conosco, para aquecer a nossa fé. Jesus nos enxerga, Ele nos conhece, e Ele conhece tudo a nosso respeito. E Ele não apenas nos enxerga e nos conhece, Ele se importa conosco. Amém? Ele se importa comigo, com você. Jesus enxergou aquele homem no meio da multidão que ali estava. Muitas pessoas. Jesus conhecia a história da vida daquele homem no meio de muitas e muitas pessoas. No meio de tanta gente, Jesus se importou com aquele homem. Eu quero dizer uma coisa a você. Jesus lhe enxerga no meio da multidão. Você não é mais um. Você não é apenas um número. Você não é uma estatística. Você é especial para Deus. Você é especial para Jesus. Ele é o Deus que vê. Ele é o El Roi, o Deus que vê. Deus conhece a sua história. Entre bilhões e bilhões de pessoas nesse mundo, Deus sabe quem é você. Por isso, irmãos, nesse momento que nós vivemos angustiante da nossa história, saiba de uma coisa: Deus lhe enxerga e Ele se importa contigo. Jesus conhece sua história, Ele conhece suas dores, Ele conhece seus problemas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus onisciente, é o Deus que sabe de tudo. Lá em Gênesis capítulo 31, verso 12, um texto que eu li recentemente na minha leitura devocional. Um texto que fala sobre a história de Jacó com Labão, Labão o tempo todo tentando passar a perna em Jacó. Deus se levanta e conversa com Jacó e diz: tenho visto tudo o que Labão está te fazendo. Deus enxerga, irmãos, quando as pessoas nos tratam mal, quando nos traem. Deus nos enxerga como uma epidemia se aproxima e traz angústia, assola, traz aflição. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 7, Deus também disse: tenho visto a aflição do meu povo. Deus vê a aflição do povo dele nesse momento. A aflição da igreja, a aflição dos santos, a aflição do mundo. E ele não apenas contempla,
Ele intercede na nossa história. Porque Jesus não é apenas um espectador da nossa história. Ele é o Deus presente. Ele é o Emanuel, o Deus que se importa conosco, porque Deus é compassivo, cheio de compaixão. Nenhum detalhe da sua vida é irrelevante para Jesus. A Bíblia declara que ele sabe até a soma dos seus cabelos. A Bíblia sabe o número de suas lágrimas. Está lá no Salmo 56, verso 8. Jesus perguntou para aquele homem: queres ficar são? E depois de 38 anos, batendo na porta errada, a verdadeira porta vem até ele e lhe oferece misericórdia. Irmãos, Jesus não é Betesda. Betesda é casa de misericórdia. Jesus é o Senhor de Betesda. Jesus é o Senhor da casa de misericórdia. Talvez hoje, você esteja batendo talvez em alguma porta errada, sem encontrar esperança, sem encontrar misericórdia. Mas a pergunta que Jesus faz, a pergunta que ele te faz nesse momento é: queres ficar são? Quer encontrar esperança? Aquele homem foi curado da sua enfermidade, mas não da sua incredulidade. Se você continuar na história, no verso 15, ele desobedece à orientação de Jesus. Jesus diz para ele não falar nada. E ele vai e propala tudo aos judeus que tinha acontecido com ele. Desprezou a maior oportunidade da sua vida. Hoje Jesus pode curar você de sua enfermidade, seja ela física ou espiritual. Mas o maior desejo de Deus é curar o homem de seus pecados, concedendo a vida eterna. E a pergunta que precisa ser respondida é: queres ficar são? Que Deus nos dê a graça de responder positivamente a esse desafio de Jesus e nos tornarmos sãos, não apenas fisicamente, mas da alma e do espírito, para que um dia, lá em cima, na glória eterna, possamos desfrutar da presença do Pai de eternidade em eternidade. Um grande abraço do seu pastor. Fiquem com Deus.